Quando se trata de traição, uma das primeiras coisas que muitos homens enfrentam é a tentativa de entender por que a parceira agiu dessa forma. A resposta que frequentemente recebem pode ser uma justificação emocional que soa mais como um modo de se proteger do que uma explicação sincera. Entre as frases mais comuns que ouvimos de mulheres que traem estão expressões como: "Eu estava infeliz, você não me dava atenção", ou até mesmo: "Eu só precisei de algo que você não me ofereceu". Mas será que essas explicações realmente refletem a verdade sobre os sentimentos dela, ou são apenas uma forma de racionalizar o comportamento? Essas justificativas têm um forte impacto psicológico no homem, que muitas vezes se sente confundido, culpado e até questiona sua própria percepção da relação. Como assim, a culpa pela traição não é dela, mas dele? A racionalização, um mecanismo de defesa comum nas relações, é quando alguém tenta justificar suas ações de uma maneira que diminua a dor emocional de sua própria consciência. No caso da traição, essa racionalização funciona para proteger a mulher do peso da culpa que ela poderia sentir por seus atos. A traição, em si, é uma violação significativa dos valores de fidelidade e confiança em um relacionamento, algo que qualquer pessoa, independentemente do sexo, normalmente sentiria como uma afronta ao seu próprio caráter. Para muitas mulheres, as justificativas não são apenas uma maneira de lidar com a culpa. Elas também servem para aliviar a tensão emocional gerada pelo ato da traição, minimizando a responsabilidade. A mulher pode, sem perceber, construir um discurso de desculpas que a faça sentir-se melhor consigo mesma, sem, contudo, lidar com a gravidade do que realmente fez. Isso gera um ciclo de negação e racionalização, onde ela tenta se convencer de que a traição foi uma necessidade ou uma resposta a algo que faltava no relacionamento. No entanto, para o homem que está ouvindo essas explicações, o efeito psicológico é devastador. O discurso de culpa pode deixá-lo questionando seu próprio comportamento e suas escolhas. Ele pode começar a acreditar que, de fato, algo faltava em sua relação e que talvez tenha sido ele quem causou a traição. Isso cria um espaço de dúvida, onde a responsabilidade pela traição fica difusa, e a mulher, muitas vezes sem perceber, acaba manipulando a situação para colocar a culpa no parceiro. Esse comportamento da mulher não é algo exclusivo ou isolado. Ele reflete um mecanismo humano universal, no qual as pessoas, ao enfrentarem situações desconfortáveis ou que desafiem suas crenças, tentam reinterpretar a realidade para se proteger psicologicamente. A dificuldade de encarar a própria culpa pode ser tão grande que, para evitar o sofrimento, as justificativas se tornam uma forma de sobrevivência emocional. A partir disso, o homem que está sendo traído se vê em uma luta interna. Tentar entender a razão por trás do comportamento da parceira ou lidar com a dor e a raiva da traição em si. Compreender esses mecanismos de defesa é o primeiro passo para entender o que realmente está acontecendo na mente de uma mulher que trai. Na próxima parte, vamos explorar como essas justificativas se conectam com o que ela realmente sente, ou melhor, o que ela evita sentir. O que elas realmente sentem. Por trás das justificativas e racionalizações, existe um conflito interno que muitas mulheres tentam esconder até de si mesmas, a dissonância cognitiva. Esse é um conceito psicológico fundamental para entender como a mente humana reage quando as ações de uma pessoa entram em desacordo com seus valores ou crenças. No caso de uma mulher que trai, ela pode se ver dividida entre o desejo de se justificar e a dor de violar o compromisso de lealdade em um relacionamento. A dissonância cognitiva acontece quando ela precisa lidar com a contradição entre o que ela fez e o que ela acredita ser certo. Para aliviar essa tensão emocional, ela cria uma narrativa, uma justificativa, que a ajude a diminuir o desconforto. A explicação de que ela estava infeliz ou negligenciada pode ser uma tentativa de suavizar a percepção de que a traição foi um ato egoísta e irresponsável. Mas, no fundo, ela sabe que a dor causada pela traição não pode ser completamente apagada por essas justificativas. As mulheres que traem, como qualquer ser humano, possuem uma gama de sentimentos conflitantes. Por um lado, pode haver arrependimento imediato após o ato, especialmente se a traição não foi planejada ou se ocorreu em um momento de fraqueza emocional. A culpa, nesse momento, pode ser um peso psicológico difícil de carregar, mas a necessidade de manter a imagem de boa pessoa pode levá-la a negar esse sentimento, tentando se convencer de que a traição foi justificada por circunstâncias externas. Por outro lado, pode haver uma sensação de vazio ou até de excitação. A traição, para algumas, é uma forma de escapar de um relacionamento que já não a satisfazia emocionalmente. A infidelidade pode preencher um espaço de carência emocional, onde ela sente que seus desejos não estão sendo atendidos.
No entanto, mesmo nesse caso, a mulher frequentemente tenta evitar a verdadeira culpa, já que confrontar essa realidade significaria enfrentar a dor de saber que o que ela fez foi uma escolha consciente de ferir o outro. Em muitos casos, a mulher sente uma mistura de arrependimento e alívio. Arrependimento por ter ferido a pessoa que ela dizia amar, mas também alívio por ter dado um passo em direção a algo que ela sentia falta, seja no sentido emocional, físico ou até psicológico. Essa ambivalência de sentimentos pode ser esmagadora, e, para muitas mulheres, o modo mais simples de lidar com isso é manter a negação. Essa negação de sentimentos a impede de encarar a gravidade do que fez, permitindo que ela continue em sua vida, muitas vezes sem realmente confrontar a dor da traição. Porém, é importante destacar que, mesmo com toda essa racionalização, a culpa real ainda está lá. Ela pode ser evitada, ignorada ou redirecionada, mas não desaparece. E, no fundo, muitas mulheres sabem disso. A verdadeira culpa é um sentimento que não pode ser totalmente apaziguado pelas desculpas, e é isso que torna a traição emocionalmente complexa. Uma mulher pode passar anos tentando lidar com esse sentimento, mas a verdade é que, ao ferir o outro, ela também se feriu. No entanto, enquanto ela evita encarar a culpa de frente, o parceiro traído se vê confrontado diretamente com a dor e as cicatrizes emocionais que a traição causa. Entender o que ela realmente sente, mesmo que ela mesma não consiga expressar isso de maneira clara, pode ser o primeiro passo para que o homem se liberte da confusão e comece a olhar para a situação com mais clareza. Como decifrar a manipulação e os discursos? Ao ouvir as justificativas de uma mulher que trai, o parceiro pode se sentir como se estivesse sendo manipulado. Isso ocorre porque, muitas vezes, os discursos de culpa e desculpas não são apenas uma tentativa de minimizar a culpa, mas também de desviar a responsabilidade. A manipulação emocional é uma estratégia sutil, mas poderosa, utilizada para distorcer a percepção do outro e evitar confrontos difíceis. Uma das formas mais comuns de manipulação emocional que o parceiro pode enfrentar é a culpa projetada. Isso acontece quando a mulher tenta transferir a responsabilidade da traição para o parceiro, fazendo-o acreditar que ele, de alguma forma, é o responsável pelo seu comportamento. Frases como, você nunca me ouviu, você estava sempre ocupado demais, ou até, eu me sentia sozinha, são maneiras de sugerir que o comportamento do homem levou à traição. Essa manipulação faz com que ele questione seu valor e, em muitos casos, se sinta culpado por algo que ele não fez. Outro mecanismo de manipulação muito comum é a negação da gravidade da traição. A mulher, ao tentar suavizar o impacto emocional do que fez, pode minimizar a traição, dizendo que foi algo que aconteceu, ou que não foi tão sério assim. Esse tipo de discurso tem o poder de reduzir a dor do parceiro traído, fazendo com que ele se sinta menos legítimo em sua raiva e sofrimento. Ao minimizar a traição, a mulher também busca aliviar sua própria culpa, tentando evitar o peso emocional da responsabilidade total. A justificativa de que foi um erro também é uma forma de manipulação. Embora uma traição, de fato, possa ser um erro, tratá-la como se fosse algo trivial é uma forma de reduzir a seriedade do ato. Ao classificar a traição como um erro, ela faz com que a dor do parceiro traído seja minimizada, como se fosse algo simples de ser perdoado ou esquecido. Essa minimização é uma estratégia para reduzir a necessidade de arrependimento profundo ou remorso, e funciona para manter a paz na relação, ou, pelo menos, criar a ilusão de que tudo pode ser resolvido facilmente. Para evitar cair nessas manipulações, é crucial que o homem se concentre no que realmente está acontecendo, e não no que está sendo dito. Ele deve aprender a identificar os sinais de manipulação emocional, como a mudança de foco, onde a culpa é transferida para ele, as justificativas vagas ou incongruentes, e as tentativas de minimizar o impacto da traição. Algumas perguntas que ele pode se fazer ao ouvir essas explicações são: isso faz sentido com o comportamento dela antes da traição? Ela realmente está assumindo a responsabilidade por suas ações? Ou estou sendo manipulado para sentir algo que não deveria? Além disso, um aspecto fundamental para não ser enganado por esse tipo de discurso é praticar o autoconhecimento e o controle emocional. Ao entender suas próprias reações e sentimentos, o homem pode se distanciar da confusão emocional e tomar decisões mais racionais e saudáveis. A empatia é importante, mas é necessário lembrar que a empatia não deve significar desculpar ou justificar comportamentos que são inaceitáveis. A empatia deve ser direcionada à própria pessoa, para que ela não se perca em desculpas alheias. Ao mesmo tempo, o homem deve manter sua autodeterminação emocional. Isso significa que ele precisa entender que, embora as explicações da parceira possam ser carregadas de emoção e culpa, ele não deve permitir que isso defina seu próprio valor ou sua visão sobre o relacionamento.
A chave aqui é não absorver a culpa que ela tenta projetar nele e, em vez disso, se concentrar em sua própria saúde emocional. É importante lembrar que a manipulação emocional nunca é uma justificativa para a traição. Mesmo que o parceiro traído consiga entender a psicologia por trás dos discursos manipulativos, isso não diminui a gravidade do ato. A mulher pode racionalizar a traição, mas isso não significa que ela está isenta de responsabilidade. Decifrar esses discursos manipulativos é apenas o primeiro passo para lidar com a situação de forma saudável, sem cair nas armadilhas psicológicas que podem ser colocadas à frente. Superando a dúvida e restaurando a confiança pessoal. Após a traição, um dos maiores desafios que o homem enfrenta é reconstruir sua confiança. A dúvida pode se instalar em sua mente, não apenas em relação à mulher que o traiu, mas também sobre si mesmo. Como ele se sentirá seguro em seus próprios sentimentos e decisões após ser enganado dessa maneira? A resposta está em um processo fundamental de autoconhecimento e empoderamento emocional. Primeiramente, é importante que o homem reconheça que o impacto emocional da traição é real e válido. Sua dor, raiva e confusão não são apenas reações impulsivas, elas são sinais de que ele está lidando com algo profundamente doloroso e transformador. Em momentos como esse, muitas vezes, a autoestima do homem pode ser abalada. Ele pode começar a se perguntar se é bom o suficiente ou o que fez de errado para que a traição acontecesse. Porém, é essencial entender que a responsabilidade pela traição é da parceira, e não dele. Para reconstruir a autoestima, é preciso focar em reforçar o valor pessoal. O homem deve lembrar que sua identidade não está atrelada a esse único evento. Ele é mais do que as circunstâncias difíceis que está vivendo. A chave aqui é voltar a se conectar com seu propósito de vida e com as suas metas pessoais. Ao se concentrar em seu próprio crescimento e sucesso, ele não apenas se fortalece emocionalmente, mas também retoma o controle sobre sua própria história. Uma das maneiras mais eficazes de restaurar a confiança é praticando o autocuidado emocional. Isso envolve criar um espaço onde ele possa processar suas emoções de forma saudável, sem se perder em pensamentos negativos ou autodestrutivos. Terapia, meditação, atividades físicas e até mesmo o apoio de amigos e familiares podem ser essenciais nesse processo. Ao criar uma rotina que envolva a prática constante de cuidado pessoal, o homem começa a se reconstruir de dentro para fora. Além disso, é fundamental que ele entenda que, embora a traição tenha sido um golpe duro, isso não significa que ele deve perder a fé nas relações ou em si mesmo. A confiança será reconstruída com o tempo, à medida que ele aprender a se ver novamente com autocompaixão e fortaleza. Esse processo de cura exige paciência, mas com o tempo, ele aprenderá a ver a traição não como um reflexo de sua inadequação, mas como um evento isolado que não define quem ele é. Superar a dúvida é um passo essencial para restaurar a confiança pessoal. À medida que ele se fortalece emocionalmente, o homem se liberta das incertezas que antes o paralisavam e começa a focar no que realmente importa, sua própria evolução e capacidade de seguir em frente com confiança e autoestima restauradas. Conclusão: entender a psicologia por trás da culpa na infidelidade feminina e decifrar os discursos manipulativos é um passo crucial para lidar com a traição de maneira mais clara e consciente. A racionalização da traição, muitas vezes disfarçada de justificativas emocionais, é uma forma de proteger a mulher do peso da culpa, mas também pode enganar o homem, confundindo-o e levando-o a se questionar sobre seu valor. Compreender isso ajuda a separar a responsabilidade da ação e a evitar que a manipulação emocional tenha sucesso. No entanto, é importante lembrar que, mesmo ao entender a psicologia do outro, o homem não deve esquecer sua própria saúde emocional. Superar a dor da traição e restaurar a confiança em si mesmo exige um processo de autoconhecimento e empoderamento. Ele deve olhar para si com mais compaixão, focando no seu crescimento e no fortalecimento de sua autoestima. A traição não define quem ele é, e a cura vem com o tempo e a prática constante do autocuidado emocional. Ao seguir em frente, com paciência e confiança, o homem encontrará não só a paz interior, mas também a força necessária para construir relações mais saudáveis e autênticas no futuro. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos.
Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida.